Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa missa. Hoje a missa vespertina do grande domingo de Pentecostes. Amanhã nós colamos o ciclo pascal, esses 50 dias que celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado, o mal e a morte, com a solenidade de Pentecostes. E esta solenidade, pessoalmente, eu sou Padre Cláudio, filho aqui dessa cidade, há 29 anos, no dia 6 de junho fui ordenado aqui, 7 de junho, rezei a minha primeira missa solene lá na Capela Nossa Senhora de Lourdes, do Rio Branco, e foi na solenidade de Pentecostes. Então, para mim, essa solenidade também ela fala muito do sacerdócio que o Senhor me concedeu. E de modo muito especial, assim foi na vida dos discípulos. Jesus, ao longo de 3 anos, como uma catequese, Jesus foi preparando os discípulos também para este momento. Depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias, nós celebrávamos a ascensão do Senhor, a solenidade do domingo passado. Jesus foi dizendo aos discípulos: olha, eu vou enviar da parte do Pai o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos conduzirá a toda a verdade. Por isso, vocês devem permanecer em Jerusalém. O Papa Bento XVI dizia que Jerusalém, lá quando desce, na primeira leitura que nós ouvimos, os apóstolos reunidos com Maria, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e a igreja de Jerusalém ficou toda ela alegre. As pessoas ouviam falar do Evangelho nas suas próprias línguas. E aí o Papa Bento XVI diz: o caminho da igreja não é um caminho só de Jerusalém, mas começou em Jerusalém, se espalhou pelo mundo todo. E hoje chegou o Evangelho em São Sebastião do Caí, chegou o Evangelho em tantos outros lugares. Pela força do Espírito, a igreja no dia de Pentecostes aparece publicamente diante dos homens. E todos escutam as boas novas, assim como em Babel. Em Babel, Deus fez uma confusão de línguas. E fez uma confusão das pessoas não conseguirem se compreender. Pentecostes é o símbolo da unidade. Todos escutavam as boas novas, as maravilhas de Deus na sua própria língua materna. E foi elencando aqui alguns povos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Nós todos escutamos falar em nossa própria língua: partos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha. Quer dizer que o Espírito de Deus é o Espírito de unidade. Deseja conduzir-nos, porque é o Espírito da verdade, à plena verdade. E que verdade é essa, irmãos e irmãs? No dia da ressurreição, do Evangelho de hoje, Jesus aparece no primeiro dia, aparece e diz para os discípulos: a paz esteja convosco. O Senhor veio trazer uma paz, não a paz de cemitério, mas a paz messiânica, que é um dom de Deus. O Senhor veio trazer um dom, o dom da paz, do amor. Mas mais do que isso, Ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O Senhor concede o perdão, que nós chamamos do sacramento da reconciliação, da confissão. Deus concede, o Senhor Jesus concede aos discípulos, aos apóstolos, o dom de perdoar. A paz esteja convosco, e o dom, recebei o Espírito Santo, o dom de perdoar os pecados. Não é pouca coisa. O Espírito Santo então nos faz, irmãos e irmãs, uma grande família, embora nós somos muitos, diferentes, mas Ele nos faz, irmãos e irmãs, uma só família.
E esta família, ela deve ter como centro Jesus, que morreu e ressuscitou para nos dar a vida. Toda vez, isso é o tempo pascal que nós estamos celebrando, e especialmente agora em meio de pandemia, em meio de situações difíceis, nós precisamos, irmãos e irmãs, ir ao cenáculo com Maria, com os santos e santas, com os irmãos e irmãs. Nós temos que ficar no cenáculo e dizer: vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, ou como esse belíssimo hino que nós cantamos: a nós descei divina luz. Onde houver medo, onde houver desespero, e nós estamos vivendo, se alguém tinha uma intenção de nos tornar irmãos e irmãs medrosos, com medo de tudo, de um dia do outro, medo de nos encontrarmos, essa pessoa conseguiu. Porque nós temos um medo hoje, medo de perdermos a vida, medo de nos encontrarmos, medo de que isso não acabe mais. Mas por isso precisamos invocar o Espírito Santo e ir ao cenáculo. O cenáculo é a reunião que Jesus fez na última ceia com seus discípulos, e agora Ele envia o Espírito da parte do Pai. Junto com Maria, nós precisamos dizer: vinde Espírito Santo. Nós também nos colocamos, e a segunda leitura da Santa Missa de hoje dizia: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão na força do Espírito. Isto é, irmãos e irmãs, nós somos o Espírito Santo que nos faz amar o Senhor, nos faz querer Ele, nos faz desejar cada vez mais, não obstante todas as dificuldades que tenhamos. É como aquele filme que alguns senhores já viram, e baseado num livro, que é aquele senhor que acorda de manhã, ele nasce com 80 anos ou mais, e vai passando o filme, ele vai, em vez de envelhecer, ele vai rejuvenescendo, e vai se tornando uma criança. Na ficção, isso é uma obra de ficção, isso não é possível humanamente falando. Porém, o grande autor do pregador do Papa, chamado Raniero Cantalamessa, diz: mas na fé sim. Por quê? Porque na fé eu e você nascemos velhos, homens e mulheres velhos, e somos convidados pelo Espírito Santo a nos tornarmos crianças que confiam no Pai, que amam o Pai, que amam a Deus. Isso só é possível pela força do Espírito Santo. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Então nós nos tornamos crianças, não nascemos crianças, nos tornamos na vida espiritual. E o que é criança? É confiar-se, é abrir-se à ação misericordiosa de Deus, ao amor de Deus, e aquilo que Ele mais deseja dar, que são os seus dons. Eles cantavam: dai os 7 dons, muitos outros dons. O 7 é o número de perfeição. Deus derrama muitos dons sobre todas as pessoas, carismas ao longo de todos esses 2000 anos. Para quê? Para que nós possamos amar mais Jesus, e amarmos mais a Virgem Santíssima, e estarmos continuamente no cenáculo. Penso muitas vezes, eu trabalho no hospital, nesse tempo de pandemia, é difícil às vezes, mas como é bom quando alguma pessoa que a gente pode visitar ouve uma palavra de esperança. E alguém me dizia essa semana assim: que coisa boa, o senhor veio só aqui, só o fato de vir aqui e desejar uma boa recuperação, e que estamos orando pelo Senhor, Padre, já me abriu o coração. E hoje, antes de vir para cá, rezei a missa às 4 horas, lá na Santa Casa, e aí a senhora veio pedir-se uma missa em ação de graças pela recuperação daquele senhor. Porque às vezes também nós pedimos e esquecemos de agradecer. E ela veio porque ele se recuperou. Então é tanta maravilha que o Espírito Santo faz. Como nós cantávamos aqui: Ele é Pai dos pobres, Ele é o consolo, Ele nos traz calma, Ele nos traz amor, Ele ao sujo Ele lava, ao doente Ele cura,
Aquele que está desanimado, o Espírito vem, porque é o Espírito de unidade, de amor, de verdade, e nos conduz a Jesus, nos faz amar Jesus, querer o que Jesus quer, dar-nos a vida por Ele. Por isso, irmãos e irmãs, eu peço nesta missa, nós também estamos no cenáculo aqui na missa, não é? Todo sábado e domingo, quando nos reunimos como comunidade, o Espírito Santo também se derrama, a gente chama de efusão, derramamento, para que nós possamos amar mais a Jesus, querer o que Ele quer, desejar o que Jesus quer, que é um plano de amor. Eu convido, antes da profissão de fé, a fecharmos os nossos olhos uns instantes e abrirmos as nossas mãos, e a não termos medo de dizer: vinde Espírito Santo. Diga a cada um o seu coração, na sua alma: vinde Espírito Santo. E onde mais ele necessita, talvez na tua família, né? E o Espírito Santo precisa vir hoje no mundo todo, mas que venha primeiramente no meu coração, que Ele encha os corações dos fiéis. Esta é a graça que nós pedimos.